bom dia, meus alunos do Direito, tudo bem? Aqui eu, professor Humberto, novamente com vocês, conversando, seguindo o nosso cronograma de traumatologia forense. Hoje, nossa aula, nós falaremos sobre lesões por ação pérfuro-contundente. Então, pessoal, antes de eu começar com o conteúdo aqui, eu quero lembrá-los que eu estou online durante toda a nossa aula, durante todo o período, disponível aí para esclarecer dúvidas, para ajudá-los no que for preciso, né, no que venha a surgir. Se depois da aula vocês tiverem dúvida, quiserem me mandar um e-mail, quiserem colocar nos comentários tudo, podem fazer da maneira com que vocês acharem melhor, tá ok? Sempre ao final da aula, o último slide, eu deixo aquele slide com o meu e-mail, né, se surgir qualquer tipo de dúvidas, tá? Então, pessoal, hoje nós vamos conversar sobre lesões pérfuro-contundente, né? Então, aquelas lesões que são oriundas por ação pérfuro-contundente. E antes de nós entrarmos na lesão pérfuro-contundente em si, eu quero recordar alguns pontos das aulas anteriores que são importantes, tá? Só para a gente entrar no tema de maneira mais fácil. Então a gente viu em aulas anteriores que as lesões, né, estudadas na medicina legal, elas podem ter origem mecânica, física, química, físico-química, bioquímica, biodinâmica ou mista. Então a gente pensa em lesões dentro da medicina legal, basicamente esses 7 grandes grupos. E nós vimos que essas lesões elas podem ter repercussão externa, né, tal qual vocês estão vendo na imagem, quando repercute de maneira externa, ou ainda pode apresentar repercussões internas, então como por exemplo nessa imagem a perfuração de um órgão ali. Além disso, nós vimos que essas lesões elas podem ser de diferentes maneiras. O objeto pode estar em movimento contra um corpo humano, que é uma lesão que a gente chama de meio ativo, ou ainda o instrumento ele pode estar imóvel e quem se movimenta é o corpo humano, que a gente chama de meio passivo, ou ainda quando o corpo humano e o objeto se movimentam, que é o que a gente chama de ação mista, né? Então são esses 3 tipos de movimentos básicos que a gente tem, tá? Então o meio ativo, quando o objeto vai em direção ao corpo, o meio passivo, quando o objeto ele é imóvel, né, e o corpo humano que vai em movimento, e ação mista, quando os dois se encontram em movimento. E aí, pensando em lesões de ordem mecânica, a gente conversou que essas lesões elas podem ser de 6 grandes grupos, 6 diferentes tipos, né? Então, aquelas causadas por instrumentos perfurantes, por instrumentos cortantes, contundentes, pérfuro-cortantes, pérfuro-contundentes ou corto-contundentes. Então, são basicamente esses 6 grandes grupos de instrumentos, né? Então, eles vão produzir feridas do tipo puntiforme, cortante, contusa, pérfuro-cortante, pérfuro-contusa ou corto-contusa, dependendo do instrumento. Aí a gente conversou que aqueles instrumentos perfurantes, né, são aqueles instrumentos que têm aspecto pontiagudo, alongado e fino, né? Então eu mostrei para vocês exemplos aqui, a agulha, o garfo, que vai apresentar lesões como essas que vocês estão vendo na imagem. Aí quando a gente conversou sobre os instrumentos cortantes, a gente conversou sobre aqueles instrumentos que têm ação cortante através de um gume afiado, né? Então tem uma lâmina cortante, uma borda cortante. Então ele vai cortar através de um deslizamento sobre os tecidos. Então eu citei exemplos aqui, a lâmina de barbear, uma gilete, esse tipo de situação, né? Então a lesão ela vai se dar basicamente dessa maneira que vocês estão vendo aí na imagem, tá? Pode ser ainda lesões mais agressivas, mais imponentes como essa. E aí o próximo grupo que a gente conversou são aquelas lesões contundentes, que são aqueles instrumentos que são os maiores causadores de dano, né? E a gente conversou que essas lesões elas podem ser observadas externamente, entretanto podendo repercutir ainda na profundidade.
Então eles vão agir por pressão, por explosão, por deslizamento, por fricção. E a gente conversou que elas podem se apresentar de diferentes maneiras, não vou focar cada uma delas, mas em aulas anteriores a gente conversou basicamente sobre essas lesões vasculares, então a diferença de escoriação, equimose, edema e hematoma. E aí eu mostrei aquelas estrias pneumáticas, né, que são comuns no caso de atropelamento. E aí, ó, outro grupo dos tipos de instrumentos foi os pérfuro-cortantes. Então, aqueles instrumentos que além de ter uma ponta que penetra no tecido, tem a borda cortante. E esse instrumento pode ter uma única borda cortante, como vocês estão vendo aqui, pode ter duas, pode ter três, né? Então, as lesões, elas normalmente se apresentam dessa maneira, né? Então, as lesões, elas são normalmente uniformes, e elas são normalmente profundas, como vocês estão vendo aí. No caso de instrumentos com 3 gumes, aquelas lesões ficam com aspecto triangular, né? Então aqui a gente observa uma perfuração cardíaca causada por um tipo desse instrumento, né? E por fim, a gente conversou sobre as lesões cortocontundentes, né, que são aqueles instrumentos que, mesmo sendo portadores de gumes, são influenciados pela ação, né? Então influencia a ação com que esses instrumentos são utilizados. Aí a gente conversou aqui que é o principal exemplo, as unhas, os dentes, e aí aqui a gente mostrou algumas lesões por mordeduras, né? E aí eu conversei com vocês sobre como identificar a mordedura, aquela coisa toda que não é o foco da nossa aula hoje, tá? E aí o único grupo que a gente acabou que não abordou, né? Eu falei para vocês que a gente teria um dia onde eu falaria só desse grupo das lesões, são as lesões, os instrumentos pérfuro-contundentes, né? Então, como a gente conversou, esses instrumentos, ele tem aquela ação de perfurar e contundir ao mesmo tempo, né? Então, ele tem uma determinada ação de perfurar o tecido e de gerar grande dano. E de maneira geral, pessoal, esses ferimentos eles são produzidos por projéteis de arma de fogo. Então, quando a gente pensa em análise de lesões por projétil de arma de fogo e esse tipo de coisa, a gente entra em uma área que a gente chama de balística, né? Uma área onde é fundamental a gente entender um pouco do funcionamento de uma arma de fogo, né? Então, o que é uma arma de fogo, como que ela pode ser classificada e esse tipo de situação. Então, pessoal, pensando numa definição simples de arma de fogo, né, a gente pensa naquelas peças constituídas de um ou dois canos, né, que são abertos em uma das extremidades, obviamente, e parcialmente fechados na parte de trás, né, por onde se insere o projétil. Então, ele é aberto em uma das extremidades, que é justamente por onde o projétil vai sair, e parcialmente fechado na parte de trás, na onde se insere esse projétil. E esse projétil ele é lançado à distância decorrente de uma força expansiva dos gases, devido ao que a gente chama de combustão, né? Então a pólvora entra em combustão e isso faz com que gere uma força expansiva dos gases e faz com que o projétil seja lançado. Obviamente, não preciso aqui explicar para vocês que esses projéteis eles são lançados a uma velocidade muito grande, né, capazes de gerar danos imensos e perfurar com facilidade tecidos das mais diferentes densidades, né. Então, uma arma de fogo ela pode ser classificada de diferentes maneiras. Ela pode ser classificada em relação à sua dimensão, em relação ao seu modo de carregar, ou ainda ser classificada de acordo com o seu calibre, né? Então, quando a gente pensa em classificar uma arma com relação à sua dimensão, a gente pensa nas armas portáteis, semi-portáteis ou não portáteis. Obviamente, pessoal, as armas portáteis são sem dúvidas as mais usadas, e quando a gente pensa em medicina legal, em lesões dentro da medicina legal, são aquelas que são mais frequentemente estudadas, tá? Quando a gente pensa em classificar em relação ao modo de carregar, nós temos aquelas armas
que elas têm um modo de carregar do tipo anticarga ou através do tipo de retrocarga. Então, quando a gente pensa em anticarga, são aquelas que são carregadas pela boca da arma, né? Enquanto que retrocarga, a munição ela é colocada na parte posterior do cano, né? Ou no pente ou no tambor. Então, quando carregada diretamente pela boca, a gente classifica ela como anticarga, e a arma de carregamento do tipo retrocarga, quando a gente insere a munição pela parte posterior do cano. E a gente pode ainda, pessoal, classificar em relação ao calibre, né? Então, ao calibre, como vocês bem sabem, se baseia basicamente no tipo de munição, né? Então, ou pelo peso do projétil, ou ainda pela medida de extensão desse projétil. Então, algumas escolas, alguns países gostam da classificação pelo peso e outros pela sua extensão. Tá? Então, esse é um tipo de classificação pelo calibre. Então, quais são as partes, né, o que compõe uma munição de uma arma de fogo? Então, basicamente, pessoal, quando a gente pensa numa munição como essa aqui, nós temos 5 partes diferentes. O projétil, que é aquela parte normalmente mais pontiaguda, aquela parte mais anterior da bala, é o que a gente chama de verdadeiro instrumento pérfuro contundente. E essa parte ela é normalmente constituída de chumbo. Então é essa aquela parte que vai de fato adentrar nos tecidos da vítima. Nós temos o que a gente chama de estojo ou cápsula. O estojo ou cápsula é aquele receptáculo de latão ou papelão, né, que tem a forma cilíndrica. Então é basicamente o receptáculo que envolve toda essa estrutura. A terceira parte é o que a gente chama de bucha, né? Então é um disco, né, de feltro que vai separar basicamente a pólvora do projétil. Então essa parte da pólvora, da carga da bala do projétil é separado por um disco. E esse disco a gente chama de bucha. E a pólvora, por sua vez, é a substância que explode, né? Então é aquela substância que explode pela combustão. E por fim nós temos uma peça importante que a gente chama de espoleta, que é aquela parte do cartucho que vai inflamar a carga. Então é essa parte mais posterior que vai inflamar e vai gerar combustão, vai gerar a explosão da pólvora. Então basicamente é essa sequência, esses são os componentes de um projétil, tá? E aí, como eu falei, pessoal, é impossível a gente falar de medicina legal, de lesões de arma de fogo, sem a gente citar uma área importante que a gente chama de balística forense, né? Quando a gente pensa em balística forense, a gente pensa em uma disciplina que é integrante da criminalística, né? Então é uma parte importante da área de criminalística. É uma área que vai estudar basicamente as armas de fogo, a sua munição e os seus efeitos. E essa disciplina, pessoal, que compõe, né, como parte integrante da criminalística, ela pode ser dividida em 3 grandes grupos, né? Então a balística forense, ela pode ser dividida em 3 grandes partes. A que a gente chama de balística interna, balística externa e balística dos efeitos. Quando a gente pensa em balística interna, a gente pensa basicamente naquela área da criminalística que estuda o funcionamento das armas, então a estrutura, o mecanismo de funcionamento das armas. Quando a gente conversa sobre balística externa, é basicamente o trajeto e trajetória do projétil, enquanto que a balística dos efeitos, como o próprio nome diz, avalia os efeitos causados pelo projétil, né? O famoso ricochete, os impactos e as lesões. Obviamente, aqui, para nós, dentro da disciplina de medicina legal, dentro do que é interesse nosso para a nossa disciplina, nós vamos estudar a balística dos efeitos mais a fundo. Então, a gente vai avaliar os impactos, as lesões, né? Então, aqui a gente vai avaliar
quais são as características do efeito de entrada de um projétil no corpo, as características de um ferimento de saída, né? O ferimento de entrada, por sua vez, será que ele é igual um tiro a curta distância, de um tiro a longa distância, ou ainda de um tiro encostado, né? Então, todas essas diferenciações a gente vai abordar hoje, tá? Novamente, para nossa aula, eu cito de novo o site do professor Malthus Galvão, tá? Então é um site muito bacana, novamente, para quem tem interesse na área, para quem gostou da disciplina, é um site que eu acho muito válido, tá? Então vamos entrar, pessoal, na área que a gente chama de balística dos efeitos, né? Então, como eu falei, dentro da balística forense a gente divide em balística interna, balística externa e balística dos efeitos. A balística interna se baseia basicamente no funcionamento das armas, enquanto que a balística externa no trajeto e trajetória do projétil. E a balística dos efeitos, obviamente, vai avaliar os efeitos causados. Quando a gente pensa em trajeto e trajetória de um projétil, pessoal, isso é uma diferença interessante, né? Trajeto se baseia no caminho percorrido pelo projétil dentro do corpo, tá? Então, quando ele penetra no corpo da vítima até a sua saída, se houver, né, um ferimento de saída, a gente chama de trajeto. Entretanto, aquele caminho percorrido do projétil, dele sair da arma até entrar no corpo da vítima, a gente chama de trajetória. Então, isso é um ponto também que eu acho importante a gente diferenciar. Obviamente, quando a gente pensa em trajeto, né, então ao caminho que a bala, que o projétil percorre dentro de um corpo da vítima, isso vai depender muito das estruturas por onde o projétil passou, né? Então, será que foi uma linha reta? Ou será que o projétil sofreu diferentes curvas? Então, quanto mais estruturas esse projétil percorreu, obviamente a tendência é que ele sofra uma maior movimentação dentro do corpo. Uma outra característica que influencia muito é em relação à potência da arma, a potência do projétil em si, né? Então, quanto mais forte, mais potente, maior velocidade tem a arma, mais fácil o projétil vai percorrer as estruturas, né? Então, mesmo que atinja estruturas ósseas, estruturas densas, a tendência é que esse projétil siga um caminho linha reta, o mais próximo possível de uma linha reta, tá? Então vamos falar agora, pessoal, da balística dos efeitos. Vamos entrar nas características dos efeitos causados pelos projéteis. E aqui a gente pensa basicamente nos ferimentos de entrada e de saída e analisa ainda os danos causados durante o trajeto, né? Durante o caminho que o projétil percorreu dentro do corpo, tá? Então a balística dos efeitos aborda essas três áreas. Então eu vou falar um pouco com vocês sobre as características dos ferimentos de entrada, né, do projétil, um pouco das características clínicas do ferimento de saída e além disso a gente vai conversar um pouco sobre o trajeto, tá? Então quando a gente pensa em ferimento de entrada com um projétil de arma de fogo, a gente pensa em algumas características que diferenciam se o tiro foi feito a curta distância, ou se o tiro foi à distância, uma distância razoável, ou se foi um tiro encostado com a arma diretamente encostada no corpo da vítima. Ah, professor, mas é possível diferenciar a distância, mensurar através das lesões que causa? Muitas vezes sim, tá? Então, muitas vezes, pela lesão causada, pela lesão que a vítima apresenta durante a sua análise, obviamente isso não é tão simples, a gente consegue muitas vezes mensurar ou estabelecer se esse tiro foi um tiro a curta distância, se foi um tiro encostado ou se foi um tiro a distância relativamente alta, tá? Então, quando a gente pensa em tiro encostado, como o próprio nome diz,
são aquelas lesões onde são realizadas com a arma em íntimo contato, né, com a vítima, né? Por isso o nome encostado. Então, que tipo de características as lesões do tiro encostado apresentam? A forma, normalmente, nesses casos, ela é irregular, né? Então, por que essa forma ela é irregular? Vocês podem pensar assim, mas professor, se a arma está em direto contato com o corpo da vítima, é de se imaginar que ela não perdeu velocidade. Se ela não perdeu velocidade durante a sua trajetória, eu poderia supor que ela entraria mais fácil no tecido e com isso a sua forma seria regular. Faria sentido você pensar assim, mas nós temos que lembrar, pessoal, que o projétil ele vai se deslocar do cano da arma até a sua direção, até atingir algum corpo, por conta de uma explosão de gases. Lembra que a gente conversou quando aqueles componentes, né, que formam a bala em si, então são gases que explodem e isso gera uma força, e essa força gerada por essa explosão de gases faz com que a bala ganhe velocidade, né? E isso, obviamente, se a arma está em íntimo contato com o corpo, né, com a vítima, o que vai acontecer? Esses gases vão deixar marca. E isso faz com que a região não fique uma forma regular. Então a marca do tiro forma uma margem irregular. Então a gente não vai observar aqui o que a gente chama de zona de tatuagem ou esfumaçamento, né? Nesses casos, justamente por conta dessa explosão dos gases, o diâmetro, normalmente o diâmetro do ferimento, ele é maior do que o projétil. Então é frequente a gente observar que o dano ele é maior do que o projétil em si. Isso porque além do dano causado pela penetração do projétil no corpo, nós temos um dano causado pela explosão de gases. E muitas vezes a gente consegue observar a impressão do cano da arma, né? Então, justamente pela pressão exercida do cano da arma, a gente consegue observar muitas vezes aquele halo, aquela marca, né? Então, nessa imagem aqui fica bem claro, a gente consegue observar uma marca causada pelo projétil em si, né? E observem esse halo decorrente do cano da arma que foi pressionado contra o tecido, né? Isso é bem característico. Essa imagem do professor Malthus também, ela mostra três imagens diferentes, três tipos diferentes de lesões por arma de fogo. Então, nessa imagem, nós temos uma lesão característica pelo que a gente chama de tiro encostado, uma lesão característica de tiros a curta distância e uma lesão característica de tiro à distância, tá? Então eu vou falar cada uma delas para vocês, mas só para não estragar o fim da aula, que eu quero diferenciar cada um deles com essa mesma imagem. Nessa imagem aqui, pelas características que eu falei para vocês novamente, que é a forma irregular, sem zonas de tatuagens, o diâmetro do ferimento maior do que o da bala, então na imagem A, B e C, o que é característico de um tiro encostado seria essa imagem que vocês estão vendo aqui. Essa é a primeira imagem do lado esquerdo. Então a gente observa essa borda irregular, a gente observa essas lesões causadas pelos gases, né, da explosão. Então uma área, um dano maior normalmente do que o orifício da bala em si. Tá? Então essas são as características de uma lesão causada por um tiro encostado. E aí nós temos uma segunda tipo de lesão, que são aquelas características dos tiros a curta distância, né? Então, tiro a curta distância, o que a gente deve observar, né? Então, além da lesão de entrada produzida pelo impacto do projétil, né, o que a gente chama de efeito primário, a gente consegue encontrar manifestações pela ação do resíduo de combustão da pólvora. Então aquela explosão, aquela combustão da pólvora, ela gera algumas alterações, algumas manifestações.
Obviamente, ela não está em íntimo contato com a pele, né? Mas como ela está a curta distância, muitas vezes essa explosão gera algumas marcas, algumas manifestações de interesse para nós. E eu vou falar um pouco sobre elas. Tá? Então a gente observa nesses casos o que a gente chama de zonas de tatuagem e esfumaçamento. Isso por quê? Porque nós temos uma elevada temperatura pelos gases e essa explosão muitas vezes gera essas alterações, tá? Então gera essas manchas, esses esfumaçamentos gerados justamente pelo dano tecidual, pelo aumento elevado da temperatura, tá? Aí vocês podem uma pergunta interessante que muitos devem fazer: o que é considerado curta distância, né? Então, qual é a distância que a gente considera como curto ou não? Então, nós não temos, infelizmente, na literatura, uma determinação da distância em si. Então, a gente não pode afirmar um tiro a curta distância seria um tiro até 2 metros de distância, até 3 metros, por exemplo. O que é determinante para saber se é curta distância ou não seria a capacidade de aparecimento desses efeitos secundários. Então, se a arma utilizada gerou efeitos secundários, essas manifestações, essas tatuagens, esfumaçamento, a gente considera que foi um tiro a curta distância. Se a arma utilizada não foi desse tipo, obviamente, não deixou essas marcas, a gente não considera que foi um tiro a curta distância, tá? Então, quais são os principais sinais clínicos que a gente vê? É a cicone de dispersão do tiro, a forma da lesão aqui, diferente daquela do tiro da lesão encostada, essa forma ela é arredondada, né? Então é uma forma arredondada. A gente observa essa orla de escoriação, zona de tatuagem ou esfumaçamento e uma zona de queimadura, como eu falei para vocês. Então, clinicamente, como que isso se apresenta para nós? Então, aqui a gente observa essa imagem. Aqui essa zona de esfumaçamento, ó, característico justamente desse aumento da temperatura nos tecidos. Olhem só, observe esse chamuscamento, ó, a presença de lesões causadas por esses gases, ó, né? Aqui bem característico, ó, o que a gente chama de zona de tatuagem. A gente observa uma lesão maior causada pela entrada do projétil em si e essas zonas de tatuagem característico de um tiro a curta distância. Então, voltando para aquela imagem do professor Malthus novamente, aonde eu falei para vocês já que essa é uma lesão característica de um tiro encostado, essa seria uma lesão característica de um tiro a curta distância, onde a gente observa aqui, ó, essas lesões de tatuagem, de chamuscamento que a gente conversou anteriormente, tá? Então, novamente aqui, lesão característica de um tiro encostado, e aqui uma lesão característica de um tiro a curta distância. E aí nós temos aquele terceiro tipo, né? Aquele tiro à distância, né? Então a arma não estava numa distância próxima da vítima a ponto de gerar aqueles efeitos secundários. Normalmente, nesses tipos de tiro, nesses tipos de lesão, a gente observa o diâmetro menor que o do projétil. Então, normalmente, o diâmetro ele é menor do que o projétil em si, e isso é atribuído muito pelaquela elasticidade tecidual que a gente já conversou. A forma, normalmente, ela é arredondada ou elíptica, e aquelas bordas do tecido elas são reviradas para dentro, né? E a gente consegue observar ainda aquela orla de escoriação. Então aqui, ó, a gente observa justamente isso, aquela orla de escoriação, a borda do tecido, observa que ela está revirada para dentro, né? E a forma normalmente arredondada, regular ou elíptica, tá? Então, normalmente, esse é um aspecto de a lesão de um tiro à distância, tá? Então, novamente, recordando aquela imagem, a gente observa justamente isso, ó, um tiro encostado,
tiro a curta distância, e aqui há um tiro à distância, onde a gente observa a borda virada para dentro, normalmente irregular, com um diâmetro menor do que o projétil, sem a presença daquelas manchas, daquelas tatuagens que a gente conversou anteriormente. Tá? Então essas são as principais características do ferimento de entrada. Né? Então quando a gente pensa na entrada do projétil no corpo, a gente pensa basicamente nessas características. Entretanto, muitas vezes o projétil, durante o seu trajeto pelo corpo, muitas vezes ele gera um ferimento de saída. Muitas vezes o projétil não fica retido dentro da vítima. Então, muitas vezes nós temos um ferimento de saída. E esse ferimento de saída ele é um pouco diferente do ferimento de entrada. Né? Então, apesar de ser o mesmo projétil caminhando, né, durante o tecido, o ferimento de saída normalmente ele apresenta uma forma irregular. Né? Isso por quê? Porque durante a passagem, o trajeto do corpo, do projétil pelo corpo, aquela resistência encontrada pelos diferentes planos, pelos diferentes tecidos, muitas vezes faz com que o projétil tenha uma forma irregular. Né? E isso faz com que a sua forma de saída, o seu ferimento de saída seja também irregular. Obviamente que aquelas armas de alto calibre, armas de alto impacto, gera ferimentos de saída muito grandes. Né? Os ferimentos de saída, as bordas, elas são reviradas para fora. Então, diferente do ferimento de entrada, onde aquelas bordas elas são reviradas para dentro, no ferimento de saída as bordas são reviradas para fora. Uma outra característica interessante é a presença de grande sangramento. Então, o sangramento normalmente ele é maior no ferimento de saída do que no ferimento de entrada. Isso por quê? Porque normalmente no ferimento de saída ele já percorreu e teve um rompimento de muitos tecidos, de estruturas vasculares maiores. Né? O dano ele é maior. E além disso, ele não apresenta aquela orla de escoriação e nem o halo. Tá? Então aqui a gente pode ver então, pessoal, que nós não temos aquela presença de elementos químicos resultantes da decomposição da pólvora. Né? Então não é frequente, a gente não observa no ferimento de saída aquelas manchas, aquelas queimaduras decorrentes da decomposição da pólvora. Então a gente vê aqui alterações causadas basicamente pela ação mecânica do percurso do projétil na estrutura. Tá? Então aqui é uma imagem que a gente observa claramente um ferimento de saída. Mas se a gente aproximar essa imagem, a gente vê justamente isso, ó, um formato irregular. A gente observa que as bordas elas estão voltadas para fora e não para dentro. Né? Normalmente ele é desproporcional. Observem que o ferimento de saída ele é maior do que o projétil em si. E a gente não observa aquelas orlas, aqueles halos de queimadura, né, ou esfumaçamento que a gente conversou anteriormente. Tá? Então, quando a gente pensa em diferenciar um tipo de lesão da outra, então pensando nos ferimentos de entrada, quando comparado aos ferimentos de saída, nós temos algumas diferenças importantes. Então, o ferimento de entrada, ele normalmente ele é regular. As bordas elas são invertidas para dentro, então ela não é invertida para fora como no de saída. Normalmente a a perfuração aqui, ela é proporcional ao calibre utilizado, enquanto que o ferimento de saída normalmente ele é desproporcional, então normalmente ele é maior do que o calibre. As orlas e as zonas aqui são bem presentes, bem frequentes, e aqui a gente não observa. E aqui vocês podem falar assim, mas professor, você falou que no ferimento de entrada muitas vezes o dano ele é maior, principalmente no tiro encostado. Isso sim, então na única exceção dessas características é quando a gente tem o tiro encostado. Né? Que nesse caso, como eu já conversei com vocês em outro momento,
Quando a gente tem o tiro encostado, nós temos a lesão além da ação mecânica em si, a ação química pela explosão da pólvora, tá? Então essas são as principais diferenças entre ferimento de entrada e ferimento de saída. E por fim, pessoal, nosso último slide da aula aqui, eu quero conversar rapidamente com vocês sobre o trajeto, né? Então o trajeto, como eu já falei para vocês, é o caminho percorrido pelo projétil no interior do corpo. Então, novamente, trajeto é o caminho percorrido pelo projétil no interior do corpo. Quando a gente pensa em trajetória, é o caminho do projétil que ele saiu da arma até entrar no corpo. Então, são coisas diferentes, trajeto e trajetória, tá? E o trajeto, pessoal, ele pode ser que a gente chama de transfixante, né? Ele é um trajeto transfixante quando ele tem entrada e saída, ou seja, quando o projétil ele entrou no tecido, entrou na vítima e nós temos um ferimento de saída, né? Se nós pensarmos de maneira direta, né, essa linha seria teoricamente uma linha reta, né, pela força com que a bala sai da arma. Ao entrar no tecido, teoricamente seria traçado por uma linha reta. Entretanto, como a gente já conversou anteriormente, muitas vezes esse projétil ele encontra diferentes resistências e isso muitas vezes muda a trajetória da bala, né? Então, muitas vezes ele encontra estruturas ósseas, estruturas musculares, diferentes densidades que faz com que o projétil mude um pouco a sua trajetória. Então, essa linha nem sempre é uma linha reta. E a gente pode lembrar ainda que muitas vezes o trajeto ele é não transfixante. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que muitas vezes o projétil ele pode caminhar dentro do tecido, dentro do corpo, né, e não ter um orifício de saída. Isso quer dizer o quê? Que ele está retido ali dentro do corpo. E essa retenção pode ser em diferentes locais, nos locais mais inusitados. Muitas vezes até pode cair esse projétil dentro da circulação, né? Então, é muito frequente, como eu falei, dependendo das estruturas atingidas, apresentar curvas importantes, tá? Então, pessoal, esse era basicamente a nossa aula de hoje, onde a gente conversou um pouco sobre as lesões pérfuro-contundentes, né? Como eu já conversei com vocês, esse é um tópico que tem muito o que falar, né? Então, são diferentes características, você deve imaginar a quantidade monstruosa de armas que a gente tem, de projéteis, esse tipo de coisa, tá? Eu tentei trazer de maneira resumida, da maneira que ficasse o mais fácil possível para vocês. Eu ainda tenho a ideia de convidar aquele colega que eu falei para vocês de balística, né, para conversar um pouco com vocês dessa questão da balística em si, mais especificamente um pouco sobre as armas, né, então as diferentes características de cada arma. Eu espero que tenha sido proveitoso. Reforço que eu estou aqui para esclarecer dúvidas, tá? Então peço para que vocês não fiquem com dúvidas, me perguntem. Eu vou mandar o questionário, inclusive eu fiquei de mandar um maior número de questões, né, da aula anterior, e eu vejo se eu farei isso hoje também, tá? O questionário, eu quero que vocês tentem responder para auxiliar no processo de aprendizagem, e vocês não precisam me enviar por hora. Como eu falei, quando eu pedir, vocês me enviem, isso vai ser só lá quando nós retornarmos às atividades presenciais, tá? Depois deixem o retorno ali para mim no nosso chat ali, para saber se vocês gostaram, se está ficando bom dessa maneira, tá? Um abraço a todos e até a semana que vem, pessoal.